Olá, irmãos. A paz de Jesus Cristo para todos, amém? Vamos aqui mais uma vez fazer um pequeno vídeo, né? Para mais um esclarecimento de algo das Escrituras, né? Dessa feita eu quero abordar o assunto sobre a casa de Deus, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, né? Esclarecer algo sobre isso, porque também tem muitas coisas que faz com que as pessoas entendam de forma errada, né? Eu quero já começar lendo um trecho, né, que está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Né? Vou explicar alguns pontos. Por que eu vou falar sobre esse assunto, irmão? Porque é muito necessário falar-se a realidade da casa de Deus, né? A realidade da igreja de Cristo. Né? O que é a igreja? O que é a igreja? Eu costumo dizer, nós não precisamos de igreja, nós precisamos ser igreja, né? Porque as escrituras, elas estão recheadas de que Deus não habita em templo feito por mão de homem, né? Mas todos os ensinamentos que têm vindo por todos esses últimos dias, esses últimos anos, né? As pessoas têm aprendido assim, né? Ah, eu vou para a igreja. Ah, eu vou para a casa de Deus. Ah, se eu não for para a casa de Deus, eu não serei abençoado. Ah, é lá que Deus fala comigo, né? Qual é o problema? O problema de entendermos que existe um templo, que ali é a casa de Deus. O problema é muito sério. Irmão, qual é o problema de eu ir? Ah, eu vou para a igreja, né? Seja ela qual religião for, porque seja qual religião for, ela vai dizer que ali é a casa de Deus, né? Exemplo, o catolicismo, né? O protestante, né? Que é a igreja evangélica, né? Eles não entram em concordância em doutrinas, né? Mas todos chegam lá na noite dos seus cultos, das suas missas, e eles vão dizer, aqui é a casa de Deus, né? Aqui é a casa de Deus. Então, como é Deus está dividido, sendo que Deus, se você disser isso, que ali é a casa de Deus, né? Que Deus habita naquele lugar, você está limitando Deus a quase nada, né? Você está limitando Deus a quatro paredes, né? Se Deus mora naquele lugarzinho, né? Deus é muito pequenininho, né? Se você parar para pensar dessa forma, né? Mas, irmão, verdadeiramente o que é a casa de Deus, né? O que é a casa de Deus? A casa de Deus é a igreja de Deus, né? A igreja de Cristo, né? Que foi Cristo disse se derrubar, que esse templo seria derrubado, e eu edificarei em 3 dias outro templo, né? Porque aquele antigo templo que foi levantado como sombra da realidade, né? Que em outro vídeo que eu vou fazer acerca das alianças, né? Acerca da nova e da antiga aliança, para quem não entende vai compreender melhor essa questão, né, de ter um templo no Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança, né, e era considerado como a casa de Deus, né? Mas era sombra, porque Cristo disse que seria derribado e ele construiria em 3 dias. E o que foi que ele levantou em 3 dias? O seu corpo ressuscitado, formando uma nova aliança, né? Ou então o corpo de Cristo é a igreja de Deus. O corpo de Cristo é onde habita o Espírito de Deus. Quem é o corpo de Cristo na terra? O corpo de Cristo na terra é as pessoas convertidas, as pessoas que deixaram os seus mau caminhos, que se converteram das suas maldades, né, e que frequentemente se reúnem e oram e buscam o verdadeiro Deus. Deus está habitando dentro dessas pessoas. Então a casa de Deus, ela é formada, não é com tijolos, não é com cimento, né, não é com telha, com madeira. A casa de Deus, ela é formada com pessoas lavadas e remidas pelo Espírito Santo. Nós, cada um de nós, somos como pedras, né? Como diz Pedro lá na... Não estou lembrado aqui onde foi que Pedro falou, que eu não preparei aqui a passagem de Pedro, mas depois eu coloco essa passagem, né?
Pedro falou que nós somos pedras que vivem, né? Quando nós se unimos, nós formamos a igreja, né? Por isso que eu costumo dizer, não precisamos de igreja, porque precisamos ser igreja, precisamos ser convertidos, precisamos ser purificados, precisamos ter o nosso corpo puro e limpo para a habitação do Espírito Santo, que é a habitação de Deus, né? Eu espero que essas palavras tenham esclarecido algumas coisas, porque a religião ela tem colocado uma doutrina no coração das pessoas que ficam impregnados, que não sai de jeito nenhum. Vamos ler o trecho, né? Vamos ler o trecho que tá. Um dos trechos, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Que diz assim: não sabeis vós que sou o templo de Deus? Olha que coisa forte, mano. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Né? Isso é uma palavra muito forte para os dias de hoje, né? Porque nós temos que entender que aqueles que se convertem a Cristo, que formam o corpo de Cristo na terra, esses são o templo de Deus, né? Ou seja, onde Deus habita, né? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O templo de Deus, ou seja, a casa de Deus, que sois vós, é santo, né? Como eu acabei de explicar. Pessoas que se converteram dos seus maus caminhos, que seguem a Cristo, são pedras que formam a casa de Deus, né? Mas qual é o problema, irmão? Você pode me perguntar, qual é o problema, irmão? De eu chamar um templo onde eu congrego, evangélico ou católico, ou seja, qual religião for, de casa de Deus, né? O problema é que aqui e ali não é a casa de Deus, né? Porque vai acarretar problemas tipo, que a gente vê muito hoje, hipocrisia, né? Vai acrescentar, as pessoas vão aprender a serem hipócritas. Por quê? Porque quando elas estão dentro daquele lugar, com a consciência de que ali Deus habita ali, que é a casa de Deus, que Deus mora ali, as pessoas ali estão santas. Durante 1h30, 2 horas, que é o momento que dura ali, né, os rituais religiosos, né? Então, aquele momento ela tem que ser santa, ela não pode olhar para nada que seja pecado. Ela não pode dizer um palavrão, não pode dizer nada, e na verdade não pode, nem lá e nem em canto nenhum. A pessoa que é templo de Deus não pode, o que não pode fazer nas suas casas, no seu trabalho, também não pode fazer dentro do templo, né? Ou vice-versa, não pode fazer dentro do templo, também não pode fazer na sua casa ou nos seus trabalhos, né? O problema é esse, que as pessoas aprendem que naquele lugar é um lugar que se deve se comportar de maneira correta. Mas quando sai daquele lugar, a pessoa não se comporta de forma correta, né? Porque ela aprendeu que é ali que Deus habita, então é ali que ela tem que ter temor, né? Isso é um erro em que leva as pessoas a se enganarem, né? E a não vigiar, e a não se santificar, e a não, né, se manter pessoas no caminho de Deus, né? Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Hebreus capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz: mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Sua própria casa, né? O seu próprio corpo, seu próprio tabernáculo, que ele morreu e reconstruiu quando ele ressuscitou, e o seu corpo é a igreja, né? As pessoas hoje que lhe seguem verdadeiramente, né? Então, qual casa somos? Qual casa somos nós? Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, né? Porque às vezes as pessoas se convertem, mas aí se afastam, né? E deixaram de ser um tijolinho da casa de Deus, né? Pois então, aquele que permanecer firme na confiança e a glória da esperança até o fim, né? Louvado seja Deus.
Segunda aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Está escrito: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Vós, eu, você, se verdadeiramente estivermos firmes na palavra, nós somos o templo do Deus vivente, tá? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Né? Deus sempre andou no meio do povo, só que na antiga aliança ele andou sobre o tabernáculo, né? Sobre o tabernáculo. Mas Deus prometeu, né, que na nova aliança, né, ninguém ensinaria mais ao seu próximo. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem convence nós. Cada um que tem um encontro com Cristo é convertido, né, é convencido pelo Espírito Santo a andar em santidade. Ou então, todo mundo que recebe o Espírito Santo vai ter o discernimento, né, do que é santo, do que é profano, né? Então, essa é a realidade, né? Porque aqui ele vai fazer uma menção, uma diferença entre o templo de Deus e os ídolos, né? Então, quando o homem se converte, ele deixa a idolatria, né? Então, verdadeiramente, ele passa a ser o templo de Deus, né? Só que, irmão, para não ficar muito grande o vídeo, depois a gente pode fazer um vídeo mais prolongado, né? Pois essa é a realidade da verdadeira casa de Deus, do verdadeiro templo de Deus, da igreja de Jesus Cristo verdadeiro, é essa, né? Espero que você tenha entendido, que você medite, que você busque compreender essas coisas, né? Que a gente deve olhar para as Escrituras não com o olhar da religião, mas com um olhar puro, né? Eu quero ler a Bíblia, eu quero buscar, eu quero entender o que ela diz e não o que dizem sobre ela, né? Então é isso, irmãos. Aqui eu agradeço por mais esse vídeo, que você venha curtir, você venha comentar e compartilhar, né, para que o trabalho cresça, né? Agradeço a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.